Esta noite não é comum. Eu sinto isso antes mesmo de fechar os olhos. Há um silêncio diferente ao meu redor, como se o universo inteiro tivesse desacelerado só para que eu pudesse me ouvir melhor. E, enquanto esse silêncio me envolve, eu percebo que existe um espaço dentro de mim pedindo para ser tocado. Um espaço que ficou esquecido entre pensamentos, tensões e lembranças que carrego sem perceber. É nesse espaço que a renovação começa. Não na mente, não no corpo, mas na alma, onde mora tudo aquilo que eu realmente sou. Eu respiro devagar e sinto que algo se acalma por dentro, como se uma parte minha finalmente encontrasse um lugar para descansar. É uma sensação que não exige esforço. Ela acontece sozinha, como um retorno natural ao meu próprio centro. E quando permito que essa sensação se aprofunde, percebo que a noite abre portas internas que o dia não abre. Portas que me levam para dentro, para camadas de mim que eu raramente visito, mas que guardam exatamente o que eu preciso sentir agora. Conforme esse movimento silencioso acontece, a energia da noite me abraça. Ela não julga, não pressiona, não compara. A noite apenas me recebe. E ao ser recebido, eu percebo que minha alma começa a se soltar. Soltar pesos que não me pertencem mais. Soltar tensões que eu escondi. Soltar expectativas que criei sem perceber. Soltar tudo aquilo que bloqueava o espaço onde a renovação acontece. É como se a noite estivesse dizendo: permita-se. Eu sinto também que há uma luz suave se movimentando dentro de mim. Não é uma luz que aparece nos olhos, é uma luz que aparece na consciência. Uma luz quente, tranquila, que me toca como quem desperta lembranças antigas. Lembranças de quem eu sou quando não estou tentando ser nada para ninguém. E, ao reconhecer essa luz, percebo que minha alma responde. Ela se expande devagar, como se estivesse respirando pela primeira vez depois de muito tempo. Essa expansão me traz uma calma tão profunda que eu não consigo explicar, apenas sentir. É uma calma que chega como um bálsamo, dissolvendo o que ainda resta de preocupação, medos silenciosos ou ruídos internos. E conforme essa calma se espalha, percebo que a renovação acontece assim, sem barulho, sem drama, sem esforço. A alma se renova quando eu deixo espaço para ela ser ouvida. E essa noite me oferece exatamente esse espaço. Eu sinto também que, ao entrar nesse estado, minha energia começa a mudar. O que antes era tensão, vira leveza. O que antes era peso, vira clareza. O que antes era dúvida, vira presença. E essa mudança acontece na mesma medida em que eu permito ser guiado pelo silêncio da noite. Porque é nesse silêncio que a vida reorganiza o que precisa ser reorganizado. É nesse silêncio que o universo conversa comigo sem palavras. Conforme essa percepção cresce, sinto que minha alma está sendo renovada exatamente agora, neste instante. Não amanhã, não quando resolver tudo, não quando as respostas chegarem. É agora. A renovação não depende do que acontece fora, depende do que acontece dentro. E agora, dentro de mim, existe espaço suficiente para que essa cura suave floresça sem resistência. Eu também percebo que cada respiração que faço me leva mais fundo nesse estado. É como se cada ciclo de ar empurrasse para fora o que não vibra mais com quem eu estou me tornando. E, ao mesmo tempo, traz para dentro a energia necessária para eu me reconstruir. É um processo silencioso, mas poderoso. Um processo que só a noite é capaz de conduzir com tanta sabedoria. E então, antes de seguir para o que vem a seguir, eu faço um gesto interno de abertura. Permito que esta noite renove tudo o que precisa ser renovado. Permito que minha alma seja tocada. Permito que minha energia seja reorganizada. Permito que a luz encontre espaço em mim. Porque esta noite é o início de algo novo dentro de mim. Algo que eu já consigo sentir, mesmo antes de adormecer. Eu começo este primeiro momento, deixando que o silêncio da noite me alcance. Não é um silêncio vazio, é um silêncio vivo, cheio de sensações que só aparecem quando eu diminuo a velocidade do meu mundo interno. E quando permito que esse silêncio se aproxime, percebo que ele não está fora de mim. Ele nasce dentro de mim. Ele surge como um espaço onde minha alma finalmente pode respirar,
se reorganizar e se expressar sem interrupções. Esse é o início da minha renovação. À medida que esse silêncio se aprofunda, sinto como se uma camada de cansaço se soltasse do meu corpo. Uma camada de pensamentos repetitivos, emoções guardadas e preocupações escondidas começa a se dissolver. E conforme tudo isso se desfaz, sinto que há algo por baixo de todas essas camadas. Uma presença tranquila, suave, que sempre esteve ali, esperando o momento de emergir. É essa presença que começa a renovar minha alma agora. Eu percebo que, quando a noite me envolve desse jeito, o meu emocional se abre. Não de forma pesada, mas de forma honesta. É como se cada parte minha dissesse: agora eu posso descansar. Agora eu posso ser visto. E quando essas partes se revelam com tanta suavidade, eu entendo que a alma não se renova com esforço. Ela se renova com aceitação. Aceitar meu próprio cansaço, minha própria história, meu próprio ritmo. Isso, por si só, já é cura. Conforme respiro devagar, percebo que a energia dentro de mim muda de forma. Ela deixa de ser tensão e se transforma em fluxo. Deixa de ser peso e vira leveza. Deixa de ser barulho e vira clareza. E essa transição acontece sem que eu precise fazer nada além de sentir. A renovação verdadeira acontece quando eu paro de lutar comigo mesmo e permito que a vida me toque no silêncio. Eu sinto também que a noite abre portais internos. Portais que me levam para lugares onde guardo memórias que ainda influenciam a forma como eu penso, sinto e ajo. E ao acessar esses lugares com suavidade, percebo que eu posso soltar essas memórias sem dor. Posso soltá-las com compreensão. Posso soltá-las com amor. Porque nenhuma delas precisa mais comandar a minha vibração atual. A noite me oferece essa libertação silenciosa. Essa percepção me traz uma sensação de expansão. É como se meu peito se abrisse um pouco mais. Como se um espaço novo surgisse dentro de mim. Um espaço onde não existe cobrança, nem pressão, nem expectativas. Apenas presença. Apenas verdade. Apenas essa luz suave que começa a preencher cada lugar onde antes havia sombra. E eu sinto essa luz se movendo com sabedoria, iluminando exatamente o que precisa ser renovado. Eu também percebo que, quando essa luz toca minha alma, ela não exige perfeição. Ela não exige que eu seja forte o tempo todo. Ela apenas me convida a ser honesto comigo mesmo, a sentir o que está vivo dentro de mim, a permitir que a alma fale, mesmo que em sussurros. E, ao escutar esses sussurros, percebo que há um pedido simples sendo feito. Me permita voltar a brilhar. E eu permito. À medida que essa permissão se estabelece, sinto que meu campo energético muda de frequência. É como se eu estivesse saindo de uma vibração densa e entrando em uma vibração mais elevada, mais limpa, mais suave. E essa mudança é tão sutil que parece quase imperceptível, mas ao mesmo tempo tão profunda que alcança lugares que eu nem lembrava que existiam. Minha alma está sendo renovada de dentro para fora. E então, quando fecho os olhos por alguns instantes, percebo que esta noite está apenas começando seu trabalho dentro de mim. A renovação não acontece em um único momento. Ela acontece em camadas. Camadas que se soltam, camadas que se iluminam, camadas que se transformam. E eu me entrego completamente a esse processo, sabendo que, ao final desta noite, algo em mim estará diferente. Algo estará mais leve. Algo estará mais vivo. Porque minha alma está sendo renovada. Eu começo este segundo momento trazendo minha atenção para a respiração. Não qualquer respiração. Uma respiração consciente, lenta, que toca o que existe dentro de mim. E quando eu inspiro devagar, percebo que o ar entra como se estivesse varrendo espaços internos que ficaram esquecidos, apertados ou carregados durante o dia. E ao expirar, sinto que algo antigo se desprende. Algo que já não faz parte da minha verdade. Algo que, nesta noite, finalmente encontra permissão para ir embora. A cada inspiração parece que uma nova energia entra no meu peito como uma luz limpa, suave, que percorre meus pulmões e se espalha pelo corpo inteiro. Essa luz não é agressiva, não força nada. Ela apenas ocupa o espaço que antes estava cheio de ruídos emocionais. E ao ocupar esse espaço,
Ela cria uma sensação de alívio que escorre pelos meus ombros, minha coluna, minha consciência. É como se a respiração estivesse cuidando de mim de uma forma que eu não consigo explicar, apenas sentir. Conforme continuo respirando, percebo que a expiração se torna ainda mais importante. É nela que eu solto. Solto tensões escondidas. Solto expectativas acumuladas. Solto pensamentos que pesam. Solto emoções que ficaram presas. E ao soltar tudo isso, sinto que minha alma começa a se libertar. Não é uma libertação dramática. É uma libertação silenciosa, profunda, sábia. A libertação que acontece quando finalmente permito que a vida flua através de mim. Eu também percebo que essa respiração consciente abre um espaço dentro de mim onde minha alma pode se reorganizar. É como se eu estivesse criando um campo energético totalmente novo, onde pensamentos se tornam mais leves, sentimentos mais claros e percepções mais profundas. Esse espaço é sagrado. É o lugar onde a renovação acontece. E eu permaneço nele, sabendo que cada ciclo de ar me leva mais perto da minha própria essência. À medida que essa sensação cresce, sinto uma presença tranquila surgindo dentro de mim. Uma presença que não julga meus pensamentos, não critica minhas emoções, não exige perfeição. Ela apenas observa, acolhe, compreende. E ao sentir essa presença me envolvendo, percebo que minha alma começa a confiar mais. Confiar no processo, confiar na noite, confiar na cura silenciosa que está acontecendo agora, mesmo que eu não veja. Eu sinto também que minha respiração me conecta com algo maior que eu. É como se ao inspirar, eu estivesse puxando a própria energia do universo. Uma energia que sabe exatamente o que fazer, onde tocar, o que transformar. E ao expirar, eu devolvo para o universo tudo aquilo que não consigo mais carregar. É uma troca sagrada, uma dança silenciosa entre meu corpo, minha alma e a vida que pulsa ao meu redor. Conforme essa dança continua, percebo que meu peito se abre de um jeito diferente. Ele não está apenas respirando, ele está se curando. Cada movimento de ar se torna um gesto de renovação interna, como se eu estivesse passando um pano suave nas paredes da minha alma. E esse gesto limpa memórias, dissipa pesos e abre espaço para a luz que quer entrar. A respiração faz isso. Ela renova sem esforço. Eu também percebo que minha mente começa a se aquietar. Não porque eu forcei, mas porque a respiração tirou dela o peso que a fazia correr sem direção. Agora, meus pensamentos se movem mais devagar, mais suaves, mais claros. E quando a mente desacelera, a alma aparece com mais força. Ela se torna audível. Ela se torna presente. Ela se torna a guia do meu estado interno nesta noite. E então, enquanto respiro mais uma vez profundamente, reconheço o que está acontecendo. Cada inspiração me preenche. Cada expiração me liberta. Cada movimento de ar renova minha energia. Cada ciclo transforma minha alma. E eu me entrego completamente a essa experiência, sentindo que aos poucos o que sou está sendo reconstruído. Não com pressa, mas com verdade. Porque nesta respiração, minha alma começa a se purificar. Eu começo este terceiro momento sentindo que existe uma luz dentro de mim que tenta aparecer, mesmo nos dias em que parece que tudo está escuro. E agora, nesta noite silenciosa, essa luz finalmente encontra espaço para se revelar. Ela não chega como um clarão, mas como um brilho suave que se acende devagar, respeitando o ritmo da minha alma. Esse brilho me lembra que existe algo em mim que nunca se apaga. Algo que sobreviveu a todas as dores, transições e recomeços da minha vida. À medida que essa luz cresce, sinto que ela toca lugares da minha consciência que ficaram esquecidos por muito tempo. Lugares onde guardei medos, dúvidas, inseguranças, memórias que eu tentei esconder até de mim mesmo. E quando essa luz toca esses lugares, não dói. Ela ilumina. Ela clareia. Ela revela com gentileza. É como se dissesse: está tudo bem olhar para isso. Está tudo bem soltar. E eu me permito sentir essa revelação com serenidade. Eu percebo também que essa luz interna não me julga. Ela não aponta erros. Ela não exige força. Ela apenas me mostra a verdade. Uma verdade amorosa, firme e ao mesmo tempo compassiva.
Uma verdade que diz que eu posso renovar minha alma mesmo carregando histórias difíceis, mesmo tendo passado por coisas que deixaram marcas. Essa luz me lembra que dor não define minha essência. Ela apenas mostra onde ainda existe espaço para cura. Conforme essa percepção se aprofunda, sinto que minha alma começa a responder a essa luz. É como se partes minhas que estavam silenciosas demais começassem a despertar, se esticar, respirar novamente. Uma sensação quente percorre meu peito, como se eu estivesse sendo tocado por uma presença amorosa, que sabe exatamente do que eu preciso. E essa presença me devolve algo que eu havia perdido sem perceber: a capacidade de confiar em mim. Eu também percebo que essa luz interna não vem de fora. Ela nasce do meu próprio ser. Ela é feita das minhas superações, da minha coragem, da minha sensibilidade, da minha capacidade de seguir mesmo nos dias em que a vida parecia pesada demais. É uma luz construída aos poucos, alimentada pelas escolhas que fiz, pelas dores que sobrevivi, pelos pequenos atos de amor que ofereci a mim mesmo quando ninguém estava olhando. Enquanto essa luz se expande, sinto que ela começa a reorganizar minha energia, como se estivesse redesenhando os caminhos internos que conduzem meus pensamentos, sentimentos e percepções. Ela ajusta o que estava desalinhado. Ela acalma o que estava agitado. Ela fortalece o que estava frágil. Que ao fazer isso, minha alma encontra um novo padrão vibracional, mais leve, mais claro, mais verdadeiro. Eu sinto também que essa luz me prepara para soltar aquilo que não combina mais com quem eu sou agora. Crenças antigas começam a perder força. Medos que pareciam grandes se tornaram menores. Emoções pesadas começam a se dissolver como névoa. E conforme solto tudo isso, percebo que há mais espaço dentro de mim para respirar, para sentir, para existir. Renovar a alma é isso. Criar espaço para que o novo possa entrar. Essa luz também me lembra que eu não estou sozinho. Mesmo nas noites mais silenciosas, mesmo quando ninguém vê meu processo, mesmo quando não compartilho minhas vulnerabilidades, existe algo maior que me sustenta. Algo que caminha comigo, que me guia, que me acolhe. Essa consciência me envolve como um abraço invisível, mostrando que a vida nunca deixou de cuidar de mim, mesmo quando eu não percebia. E então, enquanto essa luz pulsa dentro de mim com mais intensidade, eu me entrego completamente a este momento. Eu deixo que ela cure o que precisa ser curado, renove o que precisa ser renovado, liberte o que precisa ser libertado. Porque agora eu sinto, com uma certeza silenciosa, que esta noite está iluminando minha alma por dentro. E essa luz é o começo de uma renovação profunda que segue acontecendo enquanto eu descanso. Eu começo este quarto momento com um gesto simples e poderoso: a entrega. Não uma entrega de fraqueza, mas uma entrega de sabedoria. A entrega que diz: eu não preciso controlar tudo. A entrega que me permite descansar sem resistência. E quando faço isso, sinto que algo dentro de mim se dissolve. Uma contração antiga, silenciosa, que me acompanhava sem que eu percebesse. Essa entrega abre espaço para que a noite trabalhe em mim do jeito mais profundo possível. Aos poucos percebo que a entrega é um convite para que a vida faça por mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. É como se eu deixasse de empurrar o mundo e, ao parar, finalmente escutasse o que a minha alma tenta me dizer há tanto tempo. E nesse silêncio renovador, percebo que não preciso carregar tudo. Não preciso resolver tudo. Não preciso provar nada para ninguém. Eu posso simplesmente ser, e isso já é suficiente. Conforme essa sensação se aprofunda, sinto como se um peso antigo escorresse pelo meu peito, como se estivesse derretendo e se misturando com a escuridão da noite. É um processo tão suave que quase parece invisível, mas eu sinto dentro do corpo, sinto dentro da mente, sinto dentro da alma. É como se a vida estivesse me tocando por dentro e dizendo: agora você pode soltar, agora você pode descansar. E eu escuto. Eu também percebo que essa entrega não acontece na mente, ela acontece no coração. É o coração que decide soltar. É o coração que decide descansar. É o coração que escolhe parar de lutar contra o que já aconteceu. E quando esse coração se abre para a entrega,
Sinto uma espécie de alívio quente me envolver, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim para deixar o ar circular novamente. Essa entrega começa a transformar meus pensamentos. O que antes era confusão vira espaço. O que antes era ansiedade vira clareza. O que antes era resistência vira aceitação. E essa aceitação não significa desistir. Significa finalmente permitir que a vida caminhe comigo, em vez de caminhar contra ela. Eu aceito o que é. Eu aceito quem eu sou. Eu aceito a cura que está chegando até mim nesta noite. Conforme esse processo continua, percebo que minha energia muda de lugar. A tensão deixa de ocupar o centro do meu ser, e no lugar dela surge uma calma silenciosa que cresce devagar, como uma semente que germina sem pressa. Essa calma se espalha pela minha respiração, pela minha postura, pelos meus pensamentos, e eu me entrego cada vez mais a essa sensação, sabendo que ela está me reconstruindo por dentro. Eu sinto também que essa entrega permite que minha alma solte o que nunca foi dela. Emoções antigas, expectativas dos outros, pressões invisíveis, histórias que não combinam mais com o que eu quero ser. Tudo isso começa a se desfazer como fumaça. E ao perceber isso, sinto um alívio profundo, como se finalmente tivesse tirado um peso dos ombros que eu carreguei por anos sem perceber. Essa libertação silenciosa me faz entender algo importante. A alma não precisa de força para se renovar. Ela precisa de espaço. E a entrega cria esse espaço. A entrega afasta o excesso, aproxima o essencial, revela o que estava escondido sob camadas de preocupação e autocobrança. E nessa revelação, eu encontro partes minhas que eu achava que tinha perdido. Partes leves, partes vivas, partes inteiras. E então, enquanto me entrego completamente ao que está acontecendo dentro de mim, reconheço que esta noite está realizando um trabalho profundo. Um trabalho que não exige que eu faça, exige que eu permita. E eu permito. Permito que meu corpo descanse. Permito que minha mente se silencie. Permito que minha alma se renove. Porque esta entrega é exatamente o que me liberta. Eu começo este quinto momento percebendo algo que nem sempre noto durante o dia. A cura acontece no silêncio. Não no barulho, não na pressa, não na cobrança, mas no instante em que tudo desacelera dentro de mim. E agora, nesta noite onde cada respiração se torna mais profunda, eu sinto essa cura se aproximar de mim como um movimento suave, quase imperceptível, mas profundamente real. Ela toca minha alma mesmo que eu não a veja, mesmo que eu não a entenda por completo. À medida que me permito sentir esse silêncio, percebo que ele não é vazio. Ele está cheio de intenções invisíveis. Está cheio de respostas que eu não ouvi antes, porque estava ocupado demais tentando resolver o mundo com minhas mãos. Agora, conforme o som suave da minha própria respiração me guia, percebo que a cura não precisa ser forçada. Ela acontece quando eu finalmente descanso dentro de mim. Eu sinto também que minha alma estava esperando por este momento. Um momento onde o corpo não luta, a mente não exige, o coração não corre. Um momento onde tudo dentro de mim encontra um ponto de descanso tão verdadeiro que começa a liberar do meu campo energético aquilo que não serve mais. E quando essa liberação começa, sinto como se um peso antigo se desfizesse como poeira ao vento. Conforme essa sensação se aprofunda, percebo que existe algo se reorganizando dentro de mim. Não consigo ver, mas consigo sentir. É como se meus pensamentos começassem a se alinhar. Como se minhas emoções encontrassem espaço para respirar. Como se minha energia se tornasse mais limpa, mais leve, mais estável. E esse alinhamento acontece sem que eu precise interferir. É uma obra silenciosa da própria vida. Eu percebo também que essa cura tem uma inteligência própria. Ela sabe onde tocar, sabe onde acalmar, sabe onde iluminar, sabe onde libertar. Ela vai exatamente onde precisa ir, mesmo que eu não saiba nomear o lugar. E esse entendimento me traz paz, porque percebo que não estou sozinho no meu processo. Existe algo maior, algo amoroso, algo sábio, guiando cada parte dessa transformação. Conforme essa cura continua, sinto que partes minhas que estavam fechadas começam a se abrir. Não com força, mas com delicadeza. É como se minha alma estivesse sendo acariciada por dentro, sendo lembrada de que merece leveza,
descanso, acolhimento. E ao sentir isso, percebo que minha energia muda. Muda a forma como penso, muda a forma como sinto, muda a forma como me percebo, muda tudo, sem esforço. Eu também percebo que essa cura silenciosa dissolve medos que pareciam maiores do que realmente eram, medos que cresceram na minha mente, mas que diante da luz desta noite se tornam pequenos, frágeis, quase inexistentes. E ao perceber isso, sinto uma liberdade profunda surgindo dentro de mim. Uma liberdade que me devolve a confiança que eu havia perdido em algum lugar do caminho. Essa liberdade faz minha alma respirar melhor, faz meu corpo relaxar mais profundamente, faz minha mente encontrar um nível de calma que eu não sentia há muito tempo. E enquanto tudo isso acontece, percebo que cada parte de mim está sendo preparada para algo novo, uma energia nova, um olhar novo, um estado novo de presença e consciência. E então, enquanto me entrego completamente a essa cura silenciosa, reconheço que algo dentro de mim está renascendo. Algo que estava adormecido, escondido, esquecido. Algo que sempre pertenceu a mim, mas que agora começa a florescer novamente. E eu acolho esse renascimento com gratidão, sabendo que minha alma está sendo curada no silêncio desta noite. Eu começo este sexto momento percebendo que, depois de um dia cheio de sensações, pensamentos e pequenas batalhas internas, existe algo que sempre permanece aqui comigo. Eu mesmo. E agora, nesta noite silenciosa, eu finalmente tenho espaço para me reencontrar. Não com as versões que eu mostro ao mundo, mas com a parte de mim que ficou quieta o dia inteiro, esperando que eu desacelerasse para escutá-la. Esse reencontro é suave, profundo e necessário. À medida que essa percepção cresce, sinto que minha alma me recebe de volta como alguém que retorna para casa. Não há cobrança, não há julgamento, não há exigências. Há apenas um acolhimento silencioso, como se ela dissesse: eu estava aqui o tempo todo, eu sempre estive. E ao ouvir esse chamado interno, eu sinto que partes minhas que estavam esquecidas começam a se aproximar novamente, como se estivessem sendo puxadas pela força do meu próprio coração. Eu percebo também que esse reencontro acontece quando eu paro de fugir de mim, quando deixo de preencher cada segundo do dia com distrações, quando paro de me esconder atrás do barulho externo. É nesse silêncio, nesta noite, que eu reconheço o quanto eu preciso dessa conexão comigo. Não uma conexão intelectual, mas uma conexão emocional, espiritual, vibracional, uma conexão que me lembra que eu sou mais do que minhas preocupações. Conforme esse reencontro se aprofunda, percebo que minha energia muda de direção. Em vez de se espalhar para fora, tentando resolver o mundo, ela começa a retornar para dentro, alimentando lugares que ficaram vazios ou cansados ao longo dos dias. E quando essa energia retorna, sinto como se estivesse recolhendo partes minhas que deixei espalhadas em conversas, expectativas, decisões, tensões. Eu volto para mim inteiro. Eu também percebo que, ao me reencontrar, descubro coisas que estavam soterradas sob o ritmo acelerado da vida. Descubro desejos antigos, sonhos que ainda vivem, sensações que eu ignorei, necessidades emocionais que eu empurrei para depois. E nesta noite tudo isso começa a emergir como se minha alma estivesse me lembrando de quem eu realmente quero ser quando ninguém está olhando. Enquanto essa verdade se revela, sinto uma honestidade profunda surgindo dentro de mim. Não uma honestidade dura, mas uma honestidade amorosa, que acolhe minhas luzes e minhas sombras ao mesmo tempo. E ao aceitar todas essas partes, percebo que minha alma se acalma, ela se expande, ela se ilumina, porque nada é mais renovador do que ser verdadeiro comigo mesmo. Essa autenticidade traz uma sensação de paz que percorre meu corpo inteiro. Uma paz quente, firme, que desce pelos meus ombros, pelas minhas costas, pela minha respiração. E quando essa paz me toca, percebo que estou liberando camadas de pressão que carreguei sem necessidade. Porque ao voltar para mim, eu percebo que não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser presente. Eu também percebo que esse reencontro me devolve a capacidade de sentir novamente. Sentir alegria, sentir calma, sentir amor por mim mesmo. É como se minha alma, agora renovada,
segurasse minha consciência pelas mãos e dissesse: vamos continuar daqui, mais leves, mais claros, mais inteiros. E eu sinto essa orientação silenciosa vibrar dentro do meu peito. E então, enquanto permaneço nesse reencontro profundo, reconheço que esta noite está me devolvendo aquilo que eu perdi sem perceber: minha própria companhia, minha própria verdade, minha própria luz. E ao sentir tudo isso renascendo dentro de mim, sei que estou sendo preparado para o que vem nos próximos tópicos. Porque reencontrar-me é a parte mais poderosa da renovação da minha alma. Eu começo este 7º momento sentindo que algo dentro de mim está pronto para se soltar. Não é uma ruptura brusca, não é um corte repentino. É uma liberação suave, quase invisível, que acontece quando a alma encontra espaço suficiente para respirar. E nesta noite, enquanto tudo ao meu redor se silencia, eu percebo que minha alma encontra esse espaço pela primeira vez em muito tempo. Um espaço que não pede pressa, não pede controle, não pede explicações. À medida que essa sensação cresce, sinto que camadas antigas começam a se desprender. Camadas de cansaço emocional, camadas de pensamentos repetitivos, camadas de experiências que ficaram guardadas em mim como ecos do que eu vivi, mas que já não dialogam com quem eu sou agora. E ao perceber essas camadas se soltando devagar, sinto minha energia se tornando mais leve, mais limpa, mais verdadeira. Conforme essa liberação acontece, percebo que minha alma não se solta por fuga. Ela se solta por sabedoria. Ela entende quando algo já cumpriu seu ciclo. Ela entende quando é hora de deixar ir. Não porque aquilo foi ruim, mas porque não precisa mais ocupar o espaço que deveria ser do novo. E essa compreensão silenciosa toca meu coração com tanta delicadeza que me faz respirar mais fundo, como se algo tivesse sido desamarrado dentro de mim. Eu sinto também que ao me soltar dessas antigas densidades, minha alma se expande em direções que eu não esperava. Ela começa a ocupar lugares dentro de mim que estavam adormecidos, zonas internas onde eu não colocava minha atenção há muito tempo. E, quando essa expansão acontece, percebo que estou redescobrindo partes minhas que ficaram escondidas atrás da rotina, da pressa e das responsabilidades que carrego. Essa expansão traz uma sensação de frescor, como se uma brisa suave estivesse passando por dentro do meu peito. É uma brisa que renova, que reorganiza, que limpa o que ficou acumulado. E enquanto sinto essa brisa interna, percebo que ela abre espaço para novas percepções, novos sentimentos, novas possibilidades. Minha alma, agora solta, começa a se movimentar em um campo mais livre, mais consciente, mais iluminado. Eu também percebo que essa liberdade interna muda a forma como interpreto minhas próprias histórias. O que antes era dor se transforma em compreensão. O que antes era peso se transforma em aprendizado. O que antes era bloqueio se transforma em passagem. É como se minha alma estivesse traduzindo minha própria vida com um olhar mais amoroso, mais maduro, mais alinhado com quem estou me tornando. Conforme essa transformação acontece, sinto que minha alma envia para minha mente uma mensagem silenciosa. Agora você pode descansar. E essa mensagem percorre meu corpo inteiro, deixando cada músculo menos tenso, cada pensamento menos acelerado, cada emoção menos presa. É como se minha alma estivesse assumindo o comando da minha noite, conduzindo meu estado interno com uma sabedoria que eu não encontro no mundo externo. Essa condução suave me faz entender que a verdadeira renovação não vem de fora. Vem desse estado onde eu permito que a alma fale mais alto do que a mente. A alma não corre, a alma não exige, a alma não briga. A alma apenas se expande quando encontra espaço. E agora, mais do que nunca, eu sinto que esse espaço existe dentro de mim. Existe no meu silêncio. Existe na minha entrega. Existe no meu descanso. E então, enquanto deixo essa expansão continuar, reconheço que minha alma não está apenas se soltando. Ela está renascendo. Renascendo de um lugar onde havia dor, mas agora existe luz. Renascendo de um lugar onde havia peso, mas agora existe leveza. Renascendo de um lugar onde havia confusão, mas agora existe clareza. E eu recebo esse renascimento com gratidão profunda.
sabendo que minha alma está realmente sendo renovada nesta noite. Eu começo este 8º momento sentindo que todo o meu ser está entrando em um estado diferente. Um estado onde nada mais pesa, nada mais pressiona, nada mais exige respostas imediatas. É como se a noite tivesse me colocado em uma frequência tão silenciosa que a única coisa que resta é a verdade do que eu sinto agora. E nesse ponto de pureza emocional, percebo que algo dentro de mim está renascendo. Não como um choque, mas como um florescer suave que acontece quando a alma finalmente encontra descanso. À medida que essa sensação cresce, sinto que minha energia se organiza de um jeito novo. Tudo que estava solto encontra lugar, tudo que estava pesado se dissolve, tudo que estava confuso se aclara. É como se ao longo da noite a vida tivesse recolhido cada parte minha que estava espalhada e devolvido tudo no lugar certo, no ritmo certo, na vibração certa. Essa reorganização é profunda, mas tão delicada que só consigo percebê-la quando me permito sentir em silêncio. Eu percebo também que esse renascer não é algo que acontece de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Ele nasce do movimento que fiz ao longo de toda a noite. Respirar, soltar, permitir, confiar. É como se a alma estivesse me recompensando por cada camada que deixei ir, por cada verdade que reconheci, por cada espaço que abri dentro de mim. E agora, com esse espaço preenchido por luz, eu sinto que estou mais inteiro do que estive em muito tempo. Conforme esse renascimento se aprofunda, sinto uma estabilidade emocional surgindo no centro do meu peito. Não é uma euforia, não é um pico de energia. É algo mais maduro, mais verdadeiro, mais duradouro. É uma sensação de estar novamente alinhado comigo, com o universo e com a vida que pulsa ao meu redor. E ao sentir isso, percebo que a renovação não é apenas um processo espiritual, é também um retorno à minha própria essência. Eu sinto também que ao chegar neste ponto, a noite me entrega algo ainda maior: perspectiva. A perspectiva de que cada desafio que vivi, cada peso que carreguei, cada silêncio que enfrentei tinha um propósito escondido. Um propósito de me guiar até aqui, até este exato momento onde minha alma está mais clara, mais leve, mais desperta. E essa perspectiva me traz paz porque me lembra que nada foi em vão. Tudo estava me conduzindo para esta renovação. Essa consciência profunda deixa minha mente mais quieta. O barulho interno desaparece, os pensamentos se alinham, as emoções se equilibram. É como se meu mundo interno estivesse sendo guiado por uma inteligência silenciosa que sabe exatamente o que precisa ser feito. E ao permitir que essa inteligência conduza meu estado, percebo que a paz que sinto agora é diferente, é estável, é profunda, é verdadeira. Eu também percebo que este renascer me devolve algo essencial: a capacidade de acreditar novamente. Acreditar em mim, acreditar no processo, acreditar que a vida tem caminhos que eu não consigo ver, mas que se revelam quando minha alma está limpa o suficiente para enxergar. E ao recuperar essa crença, sinto que estou pronto para seguir em frente com um novo olhar. Um olhar que reconhece possibilidades onde antes eu via limites. Essa nova percepção cria uma sensação quente dentro de mim, como se alguém tivesse acendido uma chama tranquila no centro da minha alma. Uma chama que não queima. Ela ilumina, ela guia, ela fortalece. E enquanto essa chama cresce, percebo que ela é o símbolo perfeito da renovação que vivi nesta noite. Porque renascer não é explodir, é acender-se por dentro, com calma, com presença, com verdade. E então, enquanto fecho este último tópico, sinto que minha alma está completamente preparada para a conclusão que virá, preparada para descansar, preparada para integrar tudo o que foi sentido, preparada para adormecer com uma energia nova, limpa, alinhada, porque toda esta noite me trouxe até aqui, até o renascer suave da minha alma, que agora está pronta para receber o descanso final. Enquanto chego ao final desta experiência, eu sinto que algo dentro de mim encontra finalmente um repouso verdadeiro. Não é apenas um descanso físico, é um descanso da alma, um descanso da mente, um descanso da energia que carreguei o dia inteiro. E ao perceber isso,
Eu acolho a noite como se ela fosse uma manta silenciosa envolvendo cada parte do meu ser, preparando-me para um sono profundo, restaurador e cheio de luz. Eu respiro fundo e percebo que tudo que fiz aqui foi mais do que ouvir palavras. Foi me reencontrar comigo mesmo. Foi abrir espaços internos que estavam trancados. Foi soltar o que já não vibrava comigo. Foi permitir que minha alma fosse tocada por uma calma que raramente alcanço no meio da pressa diária. E agora, com essa calma ocupando cada parte do meu peito, sinto que estou pronto para me entregar ao descanso mais transformador da minha vida. Enquanto essa sensação se aprofunda, percebo que não preciso controlar nada. Não preciso resolver nada. Não preciso entender tudo. Basta sentir. Basta confiar. Basta permitir. Porque quando a alma entra nesse estado de silêncio profundo, ela ativa processos de cura que nenhuma lógica alcança. E eu sinto esses processos acontecendo agora, como ondas suaves reorganizando meu campo energético de dentro para fora. Eu também percebo que, ao me entregar a este descanso, estou permitindo que o universo cuide do que eu não consigo cuidar sozinho. É como se a vida assumisse o comando enquanto eu durmo, ajustando caminhos, limpando vibrações, alinhando possibilidades. E essa percepção traz um alívio tão grande que meu corpo relaxa ainda mais, como se dissesse: pode confiar, está tudo sendo guiado. Essa confiança se expande pelo meu peito e cria uma paz que se move com profundidade. Uma paz que não é frágil, é firme, serena, estável. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, porque nasce aqui dentro, agora, neste silêncio que eu escolhi. E ao sentir essa paz, percebo que estou entrando em uma nova frequência. Uma frequência onde a alma realmente descansa e se renova com verdade. Eu também sinto que este descanso vai muito além desta noite. Ele abre portas para manhãs diferentes, para percepções novas, para um estado emocional mais leve e mais alinhado. Porque dormir em paz é muito mais do que repousar. É permitir que a vida me reconstrua enquanto eu descanso. E esta reconstrução já começou. Eu sinto isso vibrar em cada parte de mim. À medida que essa percepção se fortalece, sinto uma gratidão imensa surgindo. Gratidão pelo silêncio, gratidão pela noite, gratidão pelo renascimento que comecei a viver aqui, dentro de mim. Gratidão por saber que mesmo quando eu não vejo, algo trabalha ao meu favor. E essa gratidão aquece meu coração como uma luz quieta, suave, firme. E então, quando fecho os olhos para me despedir deste momento, sei que não estou apenas indo dormir. Estou entrando em um estado onde minha alma será renovada de forma profunda, silenciosa e verdadeira. Um estado onde tudo que eu soltei abre espaço para tudo que quero receber. Um estado onde o universo trabalha, onde a paz se instala, onde minha alma encontra o descanso que merece. Agora eu me entrego completamente. Eu solto o dia, eu acolho a noite, eu descanso. E enquanto descanso, minha alma se cura, se renova e desperta amanhã em uma nova luz.